Irmãos, enquanto isso, eu convido você a ir abrindo a sua Bíblia em Romanos. Também nós lemos um começo da liturgia, iremos ler outro, agora no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Romanos 5, de 1 a 5. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Romanos 5, de 1 a 5 diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtém acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, mas eu gostaria de traduzir a palavra experiência aqui como algumas traduções mais antigas traduzem. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito foi dado. Até aqui. Uma vez oramos, elevamos o nosso coração a Ti, nos concentrando e atribuindo a glória que lhe é devida a Deus, e pedindo que o Senhor, nesse momento tão especial, onde a Tua palavra é amada, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos estejam abertos, que o Senhor encontre um terreno para a glória do Teu avanço e fruto da terra. Tira de nós agora, nesse instante, todas as distrações que nos impedem de ouvir a Tua palavra com atenção que lhe é devida, Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. E me usa, Senhor, ainda como homem pecador e falho como sou, que o Senhor instrumentalize a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no domingo passado sobre estações da vida, essa é a nossa série de mensagens, faça chuva ou faça sol, confiando em Deus em todas as estações. Falamos sobre o outono, o tempo da perda, o tempo da reflexão. Nós falamos de sofrimento no lado. E eu sei que isso repercute muito nas nossas vidas durante a semana. Eu sei que nas células, nos pequenos grupos, nós conversamos e discutimos e choramos e nos lembramos de perdas que nós passamos pela vida, trazem essa reflexão, do sofrimento, da dor, da falta. Refletimos que a morte é inevitável, que a perda é inevitável na nossa existência. Refletimos que nós muito agimos a morte de uma forma e psicologicamente aceitável, que é a sensação de opressão, essa por parte de Deus. Refletimos também sobre a necessidade de buscarmos uma reação piedosa em Deus, exercendo a salvadora, a imensa Deus e o nosso tamanho e nos submetendo em humildade. Refletimos sobre tudo isso quando fizemos a analogia do outono, que é o tempo da perda. Hoje nós vamos falar também sobre sofrimento. Porque o outono, o inverno é uma estação que nos faz pensar sobre os dias chuvosos, os dias nublados, os dias em que o sol não aparece tão belo, os dias em que muitas vezes precisamos ficar dentro de casa, que precisamos nos proteger do frio que é intenso, que, para quem não gosta muito do frio como eu, os dias parecem que ficam mais tristes, né? Eu gosto mais do verão porque justamente ele tem uma dimensão um pouco mais alegre, ensolarada, né? Mas nós vamos falar hoje sobre o inverno, o dia da estação do inverno, como o tempo da espera e da tribulação. Como o tempo em que nós precisamos esperar o inverno passar, o frio passar, os fortes passarem, para que uma nova estação comece. E essa estação, inclusive, que vem após o inverno, a primavera, é uma estação bela, é uma estação que traz vidas, o florescer, os frutos, Antes da primavera existe o inverno. Antes do verão existe o inverno, existe o outono, existem as estações ruins. Isso é uma das coisas que nós estamos refletindo todos os domingos, independente da estação que nós... Não tem como pular as estações. Não passar algumas etapas da nossa vida e as estações estão aí para nos provar isso. Não tem como a gente escolher por quais estações a gente quer passar.
precisamos passar por todas elas e enfrentar as dificuldades e as alegrias que existem em todas elas. E hoje eu quero falar sobre o inverno, com base nesse texto. Com base nesse texto que diz que a tribulação, aqui traduzida na minha versão, produz perseverança. E essa perseverança produz um caráter aprovado, a experiência. E essa experiência, esse caráter aprovado produz esperança. Progressiva do texto, né, que vai dizendo que situações difíceis vão nos preparando para vivermos momentos melhores na nossa vida e na nossa existência. Romanos capítulo 5 é uma virada de chave aqui na carta de Paulo aos Romanos, porque até o capítulo 4, o apóstolo Paulo está argumentando sobre a justificação pela fé, sobre o fato de que nós não somos mais justificados pela lei, pela fé em Cristo Jesus. E ele faz uma grande argumentação, mostrando desde Abraão, né, de como desde lá a aliança é pela graça de Deus, a justificação é pela fé, não pelas obras humanas. Mas agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai aplicar os resultados, as consequências da justificação pela fé na nossa vida. O apóstolo Paulo começa a olhar para isso de uma perspectiva mais prática agora, e não tão teórica, e não tão filosófica, e não tão... E eu quero pensar com você sobre o que esse texto nos mostra sobre o tempo da espera, o tempo da tribulação, o tempo da provação. E esse texto nos mostra pelo menos 3 coisas, ou 3 características da nossa fé, nos fazem entender que a tribulação é uma coisa boa, que nos fazem entender que a espera, o tempo da tribulação, o tempo em que a nossa fé é provada, o tempo que a nossa fé é... E tribulação é uma palavra interessante aqui, que foi traduzida pelos tradutores da NAA, e algumas outras versões também, palavras parecidas, mas que no grego a palavra ela traz um sentido de espremer, de pressionar, de apertar. Então, no pensamento grego, né, do autor, o apóstolo Paulo, é um processo em que nós somos apertados, é um processo em que nós somos, assim, pressionados para que a nossa fé, de fato, ela é firme, se ela é constante, e se ela não vai sucumbir em meio a essa pressão, em meio a esse problema. Então, as tribulações da nossa vida, o tempo do sofrimento, o tempo da dor, eles são objetivos, eles acontecem com propósito, é verdade. E essas 3 características nos dizem sobre 3 tempos da realidade. Peço que você me acompanhe no raciocínio. Porque o texto está falando de ação de Deus que acontece no passado, e por isso nos faz olhar para a tribulação com uma esperança. O texto fala de uma ação de Deus que acontece no presente e nos faz olhar para a tribulação com esse... E o texto nos fala sobre uma ação de Deus no futuro, que também nos faz olhar para a tribulação com a esperança. Mas lembre-se, também falamos sobre isso hoje pela manhã, a classe de teologia reformada. A nossa teologia bíblica reformada nos lembra que Deus está para além do tempo. Deus não funcionando nessa lógica nossa de passado, presente e futuro, certo? Deus, por ter criado o tempo, precisa estar fora do tempo, para ser essa causa criada. Ele não se sujeita a passado, presente e futuro. Tudo isso diz a única ação de Deus. Mas Paulo e eu e você, que somos mortais, precisamos dessa didática para entender da ação de Deus no passado, no presente. Mas isso é uma ação única de Deus, porque Deus é de fotografia da nossa vida e da realidade e não sujeito ao passado, presente e futuro. Ok? Mas o texto aqui é dividido assim. Então, alegramos e suportamos a tribulação. Devemos nos alegrar e olhar para a tribulação como um processo que está gerando em nós, como diz o texto, experiência, ou melhor, um caráter aprovado. Eu gosto muito mais dessa expressão. Então, os dias difíceis, o tempo da espera, da tribulação, da provação, gera em nós um caráter aprovado. Não uma experiência qualquer no sentido de, ok, agora eu sou mais experiente, eu consigo passar por essas situações novas, porque agora eu vivi experiências que me capacitam para isso. Um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Um caráter que, quando Deus olha, quando as pessoas olham,
é um caráter que resiste ao tempo da tribulação, ao tempo da pressão, do estresse. Certo? Então, a primeira ação do texto é uma ação que acontece no passado, e por isso nós não nos importamos tanto com a tribulação e não devemos olhar para a tribulação como paralisa. É a ação de Deus no passado, é o que o texto diz que Deus nos justificou, né? No capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, está no passado, está no pretérito, ou seja, essa ação já aconteceu. A justificação pela fé é um aspecto teológico, mas que precisa ter aplicações práticas para a nossa vida. No passado, em Jesus Cristo, na sua morte, na sua crucificação, nós fomos então justificados. Nós recebemos a dívida que nós tínhamos contra Deus. Nós, na verdade, usando a mesma analogia, a absorção da nossa dívida, do nosso ato de ferir a Deus, do nosso ato de rebeldia contra Deus. Culpados. Existia uma culpa sobre nós, esse escrito de culpa sobre nós, e que Deus, em Jesus Cristo, assumiu a responsabilidade e nos tornou inocentes. Talvez uma outra palavra que usada, né, ao invés de justificado, seria isso. Nós fomos considerados justificados, inocentes diante de Deus, porque um inocente assumiu toda a culpa. Jesus Cristo, claro, assumiu a culpa que é você e a mim. Isso é um ato único no passado que Deus executou sobre a sua vida. Nada pode mudar essa justificação. Não é grande que você cometa, pecado escandaloso que você cometa, que pode afastar você da presença de Deus e que pode tirar a justificação que está sobre você. Isso é um decreto sobre a sua vida, nada pode mudar isso. Esse é o maior pecado, nem a sua maior negligência contra Deus. Porque isso é um ato da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, e isso foi feito no passado. Então, quando a gente está passando, o primeiro exercício, quando a gente está passando por uma era de tribulação, de sofrimento, de provação, o primeiro exercício que devemos fazer é olhar para o passado. É olhar para o que Deus já fez por nós. E não ficar pedindo para que Deus faça mais por nós. Porque tudo de mais que Ele poderia fazer, tudo de melhor que Ele poderia fazer, Ele já fez na cruz. E nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum tempo de inverno, de outono, nenhuma perda pode tirar você da presença. Isso deveria ser um motivo de descanso para nós. Isso deveria ser um motivo de considerar os nossos sofrimentos irrelevantes diante da realidade de que estamos justificados. Nenhuma culpa, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Irmãos, eu acho que a gente ainda não entendeu isso. Porque se a gente entendesse de fato isso, nenhuma dor, nenhum sofrimento, e eu não estou aqui negligenciando, menosprezando as lágrimas, o fato de sofrermos diante da realidade da morte quando refletimos no domingo passado, ou das perdas, ou das tribulações. Mas deveríamos rapidamente levantar os nossos olhos e olhar e lembrar que somos justificados por Ele e não parar disso. Acho que a nossa vida, a nossa existência teria outra dimensão quando entendêssemos isso. Porque a tribulação não é nada a tribulação, a pressão que Jesus Cristo sofreu na cruz, por amor a mim e a você, e principalmente para a glória de Deus. Então, quando você estiver passando pelo inverno, onde está tudo nublado, o tempo está fechado, a tempestade é forte, olhe e lembre-se de que Cristo morreu na cruz por você. De que você é um homem e uma mulher justificada. Não há sobre a sua vida, não há peso de condenação sobre você. Permita com que você mesmo impute sobre você culpa. Não permita que a religião impute sobre você culpa. Não permita com que a sociedade impute sobre você culpa. Porque isso é voz do diabo. Não há culpa. Não há peso. O fardo de Jesus, o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, a verdade e a justificação na cruz. Amém? A segunda
que deve nos ajudar a olhar para o tempo da espera e da provação com esperança, é porque existe um ato de Deus que para a nossa realidade acontece no presente, que também deve nos trazer alegria e perseverança em meio à tribulação. Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, acesso é uma coisa que nós temos no presente. Por conta da justificação em Cristo Jesus, por conta da morte de Jesus Cristo na cruz, por conta do fato de que ele assumiu sobre ele toda a condenação, toda a ferida, toda a doença, enfermidade, nós temos acesso à presença de Deus no presente. Você tem acesso à presença de Deus. Deus é acessível para você. Eu não preciso de mediador. Você não precisa de mediadores. Nós temos um constante acesso a essa graça de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão pode entrar no santos e contemplar a beleza de Deus, e contemplar a graça de Deus, e ter os seus pecados perdoados, e ter as suas enfermidades curadas, e ter a sua aliviada do peso da culpa. Precisa que um pastor faça isso por você, você não precisa que um padre faça isso por você, você não precisa que um sacerdote faça isso por você. Você tem acesso. Casa, uma congregação, família, um culto a Deus. Cada vida, uma expressão da glória de Deus. Cada ser humano em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, confiante em Jesus Cristo, tenha toda a glória e beleza de Deus Pai. Lembra quando os discípulos perguntam, né? Acho que foi Filipe, se eu não me engano. Mostra-nos o Pai. Jesus fala que é o Pai. Quem está em mim, quem se entrega à justificação pela fé, tem acesso a Deus Pai. Quem olha para o Filho vê o Pai. Quem olha para o Filho vê a beleza da glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, passando pelo sofrimento, pelo tempo da espera, lembre-se disso. No passado você foi justificado, nada pode te separar disso, nada pode anular esse ato de Deus. Você tem acesso a Deus Pai. Você pode, na sua casa, no seu quarto, na escuridão da madrugada da sua casa, ou durante o trânsito caótico de Arapongas, né? Não é tão caótico quanto outros lugares. Você pode acessar a presença. Você pode orar, você pode falar com Deus, relacionamento pessoal com Ele. Isso também deveria mudar a dimensão como nós vivemos. Porque culto não é só quando nós estamos aqui. Isso aqui é muito importante, falamos sobre isso. É atribuída a Ele aqui quando nos reunimos e glorificamos o Seu nome, cantamos em Seu nome, oramos em Seu nome, meditamos na palavra em Seu nome. Cristo é o centro e isso é um culto a Deus. Mas a fé de um discípulo de Jesus não se resume aos rituais religiosos, às práticas religiosas. Cada momento, cada respirar seu e meu devem ser um culto a Deus, porque nós temos constante acesso a Deus e a sua presença. Isso deve nos gerar, irmãos, confesso que em mim gera, não sei em você, mas isso gera em mim alegria e ao mesmo tempo pavor. Porque os reformadores diziam assim, né, eles usavam uma chamada Coreon Deo, ou seja, diante de Deus. Nós estamos diante de Deus o tempo todo. Você não está diante quando você entra aqui nessa porta. Eu já falei com a galera do louvor que às vezes eu prefiro que não se use essa expressão porque ela é teologicamente errada. Irmãos, vamos entrar na presença de Deus agora. Vamos entrar na luz. Como se a presença de Deus estivesse restrita, como se a presença de Deus estivesse restrita a um ambiente, a uma atmosfera que eu crio aqui com o teclado, com o violão, com as cordas. Não existe isso. Nós estamos diante o tempo todo. Isso dá alegria, porque Deus está do seu lado, Deus está com você no tempo da espera, no tempo da dor, no tempo do sofrimento, quando as lágrimas caem lá na sua casa e ninguém está te vendo. Amém? Também deve nos trazer pavor. Porque aquele pecado que você faz e você acha que ninguém vê,
está diante de Deus. Aquela prática, pecado que você carrega como estimação na sua vida e você acha que nunca ninguém vai descobrir. Deus sabe, porque você está diante de Deus. Então a realidade do acesso de Deus por meio de Jesus Cristo deve nos trazer paz, mas também alegria. E eu espero muito, porque isso tem mudado a forma como eu penso e como eu vivo a minha vida. Eu espero que isso mude também a forma como você vive a sua vida. Porque você está diante, não há como esconder nada da presença do Senhor dos Senhores. Não há. Mas também não há fundo do poço, ou fundo suficiente para que Deus não te alcance lá, para que Deus não esteja lá com você. Não há esse lugar do sofrimento, assim, sabe, inacessível para Deus. Deus está lá. Deus está com você o tempo todo ao seu lado, porque você recebeu a presença de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a realidade presente. E a realidade futura, é muito interessante que quando eu refletia sobre isso, o texto diz que a perseverança, ainda no versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança do que, irmãos? Da Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que elas produz perseverança, produz um caráter aprovado, o caráter produz ainda mais esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, falamos de uma realidade passada, da realidade presente e uma realidade futura, pela qual nós esperamos. E diante da tribulação, nós precisamos sim olhar para o passado e lembrarmos que somos justificados por Deus. Precisamos sim olhar e se alegrar e falar assim, eu tenho acesso a Deus. Deus está aqui no inverno, no tempo da espera, no tempo da tribulação. Mas existe algo futuro que eu ainda não consigo ver, que eu ainda não consigo contemplar completamente, mas ele está. É uma realidade, lembre-se, diante da presença existe essa linha do tempo. Para Deus isso já é uma realidade. Mas para nós isso vai se concretizar um dia. Isso diz respeito à glória de Deus. Bom, irmãos, preste atenção, às vezes a gente olha para o tempo da dor e do sofrimento e a gente aprendeu a falar alguns jargões evangélicos, assim, sabe? A gente começou a olhar para essas coisas e repetir frases sagazes, assim. Eu estou passando pelo processo. É verdade. O processo é isso que o texto está falando. Perseverança, o caráter aprovado, a esperança, esses. Mas para quê? O que ando no final desse processo? Que eu evolua como uma grande borboleta maravilhosa, Que eu seja uma pessoa, assim, não tem a ver com você, irmão, comigo. O processo que Deus está indo a nós, no passado, no presente e uma realidade futura, não tem a ver com tornar você e a mim uma pessoa melhor. Exclusivamente. Não tem a ver com usar todo esse processo glória. Sabe, porque às vezes a gente olha para isso tudo e fala assim, eu estou passando pelo processo, Deus está trabalhando no meu coração, é isso, eu estou sendo transformado, então se os meus negócios não estão dando hoje, eu estou passando pelo processo, um dia lá o meu negócio vai... Se a minha família está meio caótica, assim, eu brigo com a minha esposa todo dia, eu brigo com o meu marido todo dia, as crianças, eu estou em processo de construção, eu estou passando pelo processo. E lá na frente eu vou ter um marido, uma boa esposa, e aí depois de ter passado por isso, eu vou ser de fato alguém, assim, admirável. As pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, que pai de família maravilhoso. Eu estou... na igreja, então estou passando pelo processo, estou sendo trabalhado. Irmãos, aí daqui a pouco eu vou tocar bateria, Tem um meme, eu nunca esqueço do meme do menininho lá que fala que ele era só um membro comum da igreja, agora ele é baterista, olha o que Deus faz na vida da gente, Ele fala. Então a gente às vezes acha que o processo tem mais a ver com a gente, Deus. E a Bíblia nunca falou sobre processos onde o ser humano é o centro desse processo, e Deus está trabalhando em você e em mim para nos trazer pessoas admiráveis.
Transformar em pessoas bem-sucedidas financeiramente. E nos transformar em pessoas bem-sucedidas não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com o fato de que Deus precisa ser glorificado. Você está passando pelo processo? Ok. Todos nós estamos. Não é teologicamente errado falar que você está passando pelo processo. Mas para quê? Qual é o fim desse processo? Durante o processo, qual é a sua perspectiva? Você está glorificando a Deus mesmo em meio ao processo? E você está almejando lá na frente que glorifique a Deus depois de passar pelo processo? E aí, se essa for a sua perspectiva, o seu negócio pode dar muito certo. Você ganhar muito dinheiro, ficar rico. O seu negócio pode dar muito errado. Ali, você tem que recomeçar. Mas no fim, seja glorificado seja o Senhor. A sua família pode dar muito certo, assim, você pode ser um pai de família, mãe de família, as crianças, aquela propaganda de margarina, assim, sabe? Maravilhoso. E aí você vai chorar a Deus. Mas se a sua família der errado, as coisas não aconteceriam, o seu filho se desviar dos caminhos que você ensinou para ele, e, enfim, muitas circunstâncias acontecerem na sua vida, você vai falar, glorificado seja o nome do Senhor. Se a sua relação com a igreja for cedida do ponto de vista, eu vim para a igreja, hoje eu exerço o ministério, eu sirvo, eu não sou só mais um membro aqui qualquer, eu estou contribuindo para a glória de Deus. Para quê? Para que você seja reconhecido pelas pessoas, admirado, venerado pelas pessoas, ou para que as pessoas digam, glória a Deus pela vida do fulano. Glória a Deus pela vida dele. E quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu quero servir mais a Deus, ficar mais no nome de Deus. Irmão, seria um pecado, e muitas vezes a nossa soteriologia, a nossa escatologia, a nossa eclesiologia caminosa. Porque a soteriologia da salvação, nós estamos querendo ser salvos para o nosso próprio benefício. Sabe, a gente quer a salvação assim, para que a gente desfrute de um lugar legal, chato, que é muito triste o sofrimento. Pecado. Nós deveríamos almejar a salvação para que Deus seja glorificado. Nós deveríamos desejar a salvação não com medo de ir para o inferno somente, de Deus, para que as pessoas vejam a sua vida como uma mulher salva, como um homem salvo, como uma família salva e glorifiquem a Deus. Porque você não merece. Qual o mérito da sua salvação? O que você fez para alcançar a minha? Nenhum, então eu não posso ficar por isso. Eu preciso glorificar a Deus. Seria um pecado, sabe? A nossa eclesiologia também é pecaminosa, porque nós almejamos cargos, ministérios, de consciência, muitas vezes. Sabe? Eu acho que eu não estou fazendo muito para Deus, eu preciso fazer mais. Para dar aquele alívio, sabe? Emocional, assim, já fiz, estou servindo. Não tem que ser para a glória de Deus. Nós escatologamos o dia que Jesus volte. Para quê? Para aliviar o nosso sofrimento? Para aliviar a nossa dor? Uma teologia muito antropocêntrica, não é uma teologia onde o homem... Nós deveríamos almejar a volta de Jesus para a glória dele, para que todas as nações se dobrem diante dele, para que toda língua confesse que ele é o Senhor. Sabe, irmão, seria um pecado também aqui, a mim como exemplo. Estou no processo. Não, estou pastoreando uma igreja aqui em Arapongas, cidade relativamente pequena, membremente, 220 membros. E aí, processo, Deus está trabalhando, eu estou passando aqui por dificuldades, lutas no ministério, para que um dia Deus me coloque numa igreja maior, numa cidade maior. Percebe? Quem está no centro dessa história? Deus ou o meu projeto pessoal? O meu projeto pessoal. Então nós esperamos e passamos pelo processo não para realizações pessoais, mas para a glória de Deus. E se eu ficar pastoreando essa igreja até o fim da minha vida, glorificado seja o Senhor. Se Deus me levar para outro lugar, glorificado seja o Senhor. Se você continuar trabalhando na sua empresa o resto da sua vida, glorificado seja o Senhor. Se você for promovido, glorificado seja o Senhor. Se for demitido, glorificado seja o Senhor. Se
o seu filho te obedece, você consegue colocar ele numa boa escola, glorificado seja o Senhor. Passa por dificuldades financeiras, crises, deu almoço para comprar a janta, glorificado seja o Senhor. As tribulações, as provas devem nos lembrar da nossa esperança, de que o final não é a sua glória, não é a minha glória, é a glória do que vimos. Isso muda, irmãos, também a realidade. Isso muda a forma como nós vivemos. Porque tudo que eu faço no meu trabalho, na minha vocação, ganha uma outra. Não tem mais só o objetivo de atender às minhas necessidades, de atender às necessidades das pessoas que estão mais próximas a mim, mas tem o objetivo de glorificar o Senhor. Porque essa é a nossa esperança. É isso que nós esperamos no tempo do inverno, que Deus seja glorificado. Não deixa de ser verdade que a salvação de Jesus vai aliviar os nossos sofrimentos. Nós, da presença do Senhor, nós desfrutaremos da sua glória completa, da felicidade completa, mas isso não deve ser o alvo da sua busca. Isso não deve ser o alvo da sua vida. Nós, como criaturas de Deus, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, devemos ansiar, acima de todas as coisas, glorificar o nome do Senhor. Então, lembre-se, quando você estiver passando pelo tempo da tribulação, quando você estiver passando pelo tempo da espera, quando você estiver passando por dificuldades e esteja se sentindo oprimido, apertado por Deus e pelas circunstâncias, olhe para o passado. Lembre-se que a sua vida é preciosa por Senhor, que Ele morreu na cruz por você, que Ele justificou você diante de Deus, que você foi liberto de toda a culpa, de toda a condenação, de todo medo. E considere esse sofrimento pequeno diante da realidade de que você foi justificado pelo Senhor. Olhe para o presente e perceba que você tem acesso a toda fonte de vida e consolo. Você pode ter amigos que vão oferecer para você, mas principalmente você tem o autor da vida, o Deus Consolador, o Espírito Santo ao seu lado, que vai consolar você em todas as circunstâncias. Você não precisa de ninguém para isso. Você só precisa da consciência de que Deus está diante de você e você está diante de Deus. Lembre-se da glória futura. Lembre-se que nós esperamos algo que não é algo que talvez vai se concretizar. Que na realidade já está completo, isso já está consumado. Deus será glorificado. Na segunda vinda de Jesus, Deus será completamente glorificado. E Apocalipse nos revela isso. Confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. E a sua vida não deve ser só alvo dos nossos próprios benefícios. O seu trabalho, sabe? Você não levanta na segunda-feira só para e desejar que a sexta-feira chegue logo. Levanta na segunda-feira para glorificar o nome de Deus. A sua vida esteja indo bem ou esteja indo mal. Que a sua vida glorifique a Deus. Que a nossa vida como comunidade de fé glorifique, mesmo no tempo da tribulação. Em nome de Jesus.